Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Voltamos com o programa Toda Bossa, recebendo a escritora, poeta, produtora cultural e educadora, a professora Patrícia Almeida. Ela estava falando sobre o livro, né? E agora, como é o nome do livro? O nome do livro é Essas Mulheres, porque toda mulher tem muito valor. Que bacana. O nome do livro. E eu me identifiquei já, né? Eu conheço o poema de Pedro Neto, que é meu amigo, me convidou para fazer parte da abertura do evento de lançamento do livro, mas eu percebi também que tem gente que não é só daqui também, né? Pessoas de várias partes. Como foi? Nós temos escritores de vários estados do Brasil, escritores de fora do país. Que legal. Aí nós abrimos um edital e aí várias pessoas apareceram assim querendo contribuir. E foi assim uma experiência maravilhosa, muito rica, foi de uma pluralidade cultural assim gigante. Fizemos o evento, né, de socialização com os escritores e muitas falas, né, de pessoas de vários estados, do sul, do sudeste, também aqui do nordeste. Foi muito bacana, muito mesmo, uma experiência maravilhosa. E como as pessoas fazem para adquirir? Ele está na internet? Como... Nós ainda não recebemos o livro físico. Estamos agora, acho que até o final de setembro vamos receber. Mas quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho do projeto, né, desse trabalho, e conhecer os textos maravilhosos desses autores, né, artistas, pode entrar no site da Antologias Brasil, que é a editora que abraçou a causa, não é? Nós criamos esse projeto e mandamos para a editora apoiou, abraçou e ficou junto com a gente fazendo essa parceria, né? Então, quem tiver interesse pode procurar o site da editora, da Antologias Brasil. E assim, como eu não sou da área, né, Pedro falou, Andiara, eu tive uns textos selecionados numa antologia, e assim, eu que é uma antologia, eu fui procurar, que eu não sabia, né? E existe muita gente faz antologia. Isso. E existe até uma editora, eu não conhecia também, né? Você achou melhor fazer com a editora de fora? Como foi essa questão da escolha, né? Certo. De produzir fora daqui? Primeiro, assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa coisa, né, de antologia, de escrita. Às vezes as pessoas acham que a literatura é algo muito distante delas, porque foi assim que a gente aprendeu na escola, né? Então, o que é fazer uma poesia? Então, nós tínhamos toda aquela coisa da métrica. E nem todo mundo tem essa habilidade ou essa formação para estudar métrica. Às vezes você é de uma outra área e você não estudou métrica. A gente deixa para o pessoal de língua portuguesa, né, que tem mais habilidade. E aí a gente acha que o poema, a poesia é algo muito longe. E aí às vezes a gente tem tanta coisa para falar legal assim, mas a gente diz, não, mas eu não vou me expor, eu não sei fazer, né? Mas existem alguns metodologias que são mais modernas, digamos assim, que excluem essa obrigatoriedade da métrica, que são os poemas de verso livre. Hoje você pode escrever um poema sem exigir uma métrica, como o cordel exige, como a trova exige, como o soneto exige. Então, o poema de verso livre é um sentimento que você escreve em versos. E aí você não precisa nem dividir em estrofes, você não precisa contar aquelas sílabazinhas poéticas que precisa contar. E aí qualquer pessoa pode escrever seus sentimentos, né, em versos. E ali é um poema ou uma poesia. Né? O poema tem essa questão de ser mais realista. A poesia já traz aquela ideia de surrealismo, do que não é palpável. Né? O sol sorriu para mim. O sol não vai sorrir para você, é uma poesia. Mas se você disser que sol lindo, o sol está belo, hoje brilhou no meu rosto e eu me senti muito feliz, um poema. Então, existe isso. A poesia ela pode estar presente na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode escrever poesia. Né? E a experiência de escolher uma editora de fora é o seguinte: a gente muitas vezes tem alguns entraves nesse momento de publicar. Porque é um gasto, né? É um gasto. Deixa de ser um investimento. É muito caro. Às vezes, assim, difícil mesmo para que você consiga algum apoio, algum patrocínio, enfim. A gente vive num país em que o ranking ainda de leitura, embora tenha crescido nos últimos anos, é muito inferior
comparando com outros países, né? Então as pessoas não investem mesmo em livros, elas não compram mesmo. Assim, estou falando regra geral, né? Às vezes você, muito animado, produz algo bacana, mas às vezes as próprias pessoas que estão ali perto não se interessam muito, não dão muita coisa. Às vezes você encontra apoio com pessoas que estão mais longe de você. Que força, né? Que foi o que aconteceu. Então foi justamente o meu caso. E o processo da antologia é muito bacana, porque aí é um financiamento coletivo. Então você lança um edital, você pode fazer isso com uma editora, ou você pode fazer isso sozinha e busca uma parceria para que essa editora coloque no livro o selo dela. Você pode fazer isso de forma independente. Eu preferi fazer em parceria mesmo com uma editora, acho que é mais seguro, mais tranquilo. E aí você busca essa parceria com essa editora, e aí o organizador, junto com o editor, passam a ser os avaliadores dos textos, e você lança o edital. Esse edital fica disponível na internet, as pessoas têm acesso, porque está aí nas mídias, e as pessoas que se identificam mandam seus trabalhos, a gente recebe, faz a leitura e seleciona os textos, né, que estão dentro da temática. Alguns saem um pouquinho, tem algumas regrinhas, e aí a gente faz a seleção. Quando esse texto é aprovado, esse autor, ele financia a sua publicação, que é por um valorzinho bem baratinho, risório. E ele faz esse pagamento de uma pequena taxa e recebe o seu livro. Então é mais barato do que se ele chegar numa livraria e comprar um livro para ele adquirir. Aí é como é bacana, ele está comprando um livro por um preço bem abaixo do que se paga no livro normal, e nesse livro tem um texto dele, publicado com ISBN, com registro da Biblioteca Nacional. Isso é muito legal, né? Então essa ideia da antologia é bem interessante, porque aí o organizador, o custo não fica um custo muito pesado para o organizador, o custo não fica pesado para o escritor, para quem participa, e aí todo mundo financia o seu texto. E aí no final a gente tem um trabalho lindo, maravilhoso, né? Com a reunião dos textos de muitas pessoas. E foram 30 ou tem mais? Foram 30 escritores, tá? Até o Papo Cultura noticiou, ele colocou até que foram 30 textos, nós foram 30 escritores. Agora nós tivemos mais de 30 textos, porque alguns escritores decidiram fazer mais de um texto. Alguns escritores mandaram pra gente 3 poemas, 5 poemas. Nós recebemos crônicas também, então nós vamos ter poemas, crônicas, assim, um trabalho bem, bem rico, bem bacana. E eu achei muito bacana, porque, me corrija se eu estiver errada, porque não é minha área, né? Assim, a antologia, ela abraça tudo isso, né? Não precisa só ser crônica, não precisa só ser poema, o que veio, o que importa é estar no tema, né? Isso, quando você vai lançar uma antologia, você seleciona os tipos de texto. Então, algumas antologias são só de poemas, outras só de crônicas, outras de contos, crônicas e poemas. Então, eu achei que seria mais interessante, mais inclusivo, colocar as poesias e as crônicas. Os contos eu já achei mais complicado, porque nem todo mundo tem essa habilidade de escrever conto. Mas a crônica também é um texto muito simples de escrever, né? De escrever. Tem muito a ver com a nossa realidade, são sentimentos de experiências que a gente vivencia no cotidiano, então é um texto fácil de escrever. E eu não queria que só escritores renomados, conhecidos, experientes fizessem parte desse trabalho. Eu queria que todos fizessem parte desse trabalho. Seja um escritor experiente, conhecido, renomado, nós tivemos isso. Escritores que fazem parte de dezenas de academias, escritores que já publicaram livros em vários idiomas, nós tivemos isso, que participaram de centenas, várias coletâneas, mas temos aquele escritor que é escritor, mas não assume que é escritor, que tem vários textos lá engavetadinhos e que tem vergonha de mostrar aquilo. Pedro Neto escreve compulsivamente. Quando ele falou que é assim, que bom, Pedro, agora vai sair o seu também. Pois é, e ele disse que gostou muito da experiência. Ele disse, Patrícia, eu amei essa experiência, foi fantástica para mim. Porque é uma forma de você mostrar esse sentimento, e esse sentimento vai ajudar outras pessoas. Sim. A finalidade era garantir ou permitir um fortalecimento mesmo para aquelas pessoas, às vezes, que não têm apoio.
Porque às vezes a mulher que sofre, ou que sofre algum tipo de abuso, algum tipo de violência, nem sempre ela é compreendida pelos seus familiares, pelos seus amigos. E às vezes ela está só. Ela não tem com quem falar, ela não tem apoio. E eu queria que esse livro fosse um apoio, fosse um fortalecimento, para que ela entendesse o que é que ela está passando. Alguns não sabem que são vítimas de violência. Elas são, mas não sabem que são. Então eu queria que ao ler esse livro, essa mulher se identifique e diga, ei, peraí, eu tô aqui. Não é assim. Tá falando comigo. Tá falando comigo. Né? E essa questão da mulher é tão forte que uma marca muito presente em quase todos os textos foi a palavra dor, sofrimento. Interessante, nós tivemos vários textos, mas a grande maioria dos textos eu encontrei a palavra dor e sofrimento. Sentimentos muito nossos, mas que a gente não fala, porque a gente tem vergonha, a gente tem medo, né? O que é que vão dizer? Ninguém quer, todo mundo quer tá feliz, né? Mostrar o lado bom. Isso. Quem quer dizer que está sofrendo? Quem quer dizer, por exemplo, que apanha em casa? Algumas mulheres apanham, né? E isso não é para as classes sociais menos abastadas, não. E isso as pesquisas mostram que essas situações, elas acontecem em todas as classes sociais. Então, quem é que tem coragem de dizer assim, meu marido me bate? Ela não tem coragem. Porque as pessoas vão dizer assim, você merece, porque você não deixa. Por que você tá com ele, né? As pessoas... O primeiro impulso é de culpar a mulher. De culpar. E muitas pessoas não pensam que às vezes essa mulher depende ou financeiramente, ou economicamente, ou emocionalmente dessa pessoa. Né? E aí ela não deixa, porque ela vai viver como? Como é que ela vai manter os seus filhos? Ou ela está tão fragilizada, que as relações abusivas, elas fragilizam muito as mulheres, que ela está com a autoestima muito baixa. E ela acredita que ela não vai conseguir viver ou sobreviver sem aquele homem. Porque ela acha que aquele homem é tudo para ela, mesmo ela sendo agredida e abusada por ele. Então, eu queria muito isso, né? E voltando para a questão dos escritores, né? Que tem esses textos na gaveta. Então, assim, o meu desejo era esse, era juntar tudo, juntar todo mundo, né? É unir todo mundo. E foi muito legal, porque, assim... a gente lançou o edital, né? Mas eu também fui buscando entre os escritores, entre os artistas, entre os meus amigos, entre a minha família. E nós fomos descobrindo, assim, umas pérolas, né? Eu tenho um colega meu, um colega de trabalho, Paulo Dias, que ele é um artista, ele é um tremendo escritor. E ninguém sabe disso no trabalho e eu não sabia. E aí quando eu lanço o edital, eu coloco no grupo do meu trabalho, lanço o card, aí ele me procura assim, morrendo de vergonha, disse, eu queria muito, mas eu tenho vergonha, eu tenho umas coisas escondidas, eu não sei se é bom. Aí eu disse, manda pra mim, pra dar uma olhada. E é um dos textos mais lindos. É que ele fala sobre essas dores dessa mulher, né? Dessa mulher que a gente chama de maninha, de voinha. Eu gostei até do termo, porque é um termo bem nordestino. Eu queria que a gente também trouxesse essa regionalidade, os que são daqui, né, para o texto. E ele fala isso, ele diz que essa mulher é mestra em dores, né? E ele termina o texto falando de muitas mulheres, escritoras, poetisas, né, que foram vítimas de feminicídio. E ele termina, né, falando de Marielle, né, do assassinato de Marielle. Ele fala sobre muitas mulheres que fizeram história e que foram assassinadas por causa disso, por reivindicar os direitos das pessoas, os direitos das mulheres, e foram assassinadas por isso. Ele termina falando de Marielle. É forte, eu sempre digo, olha, sempre que eu leio o seu texto, eu não gosto de ler, eu não gosto, que eu choro, porque eu chorei todas as vezes que eu li esse texto. Desde o momento que ele mandou para mim, depois ele submeteu a avaliação da editora, eu li de novo, chorei de novo. Nós recebemos um texto também de uma outra pessoa, que foi fantástico, porque ela sofre de depressão há muitos anos, porque perdeu a mãe cedo e o pai abandonou, e ela teve uma vida muito difícil, passou por muitos problemas para superar tudo isso, e ela adquiriu depressão, e ela luta muitos anos para vencer a doença, né? E depressão é um outro tabu, que as pessoas dizem que quem tem depressão é porque tem frescura, e depressão é uma doença, né? A OMS já diz isso.
E ela é uma pessoa muito fechada. Ela não se denomina escritora, mas ela fez um texto lindo, um poema maravilhoso, falando sobre... Ela coloca assim de uma forma subjetiva, mas ela começa a falar que ela vai tecendo um tecido, e esse tecido tem muitos nós, e ela tece esse tecido com os dedos muito frágeis. Esses dedos são delgados, são finos, e ela começa a falar das dificuldades de tecer esse tecido, né? Para você fazer uma costura, você precisa ter mãos fortes, né? Mas ela fala dessa costura, e ela costura, porque ela super gosta de artesanato, dessa coisa toda. Ela é uma cientista, faz mestrado, enfim, uma pessoa extremamente talentosa, estudiosa. E ela começa a falar disso, desse tecido que ela vai costurando, e é cheio de remenda, é cheio de nó, e é muito difícil, e os dedos dela são muito finos, são delgados. Enquanto ela tece o tecido, ela vai vendo um histórico da vida, né? As coisas passando diante dela. Aí ela começa a dizer, assim, fala um pouco sobre as decepções. Ela vê estrelas cadentes, mas essas estrelas não têm brilho. Ela diz que o brilho não é da estrela, mas é o que reflete dentro da alma dela. Mas essa alma tem espaços vazios, mas que ela pinta essa alma com os pincéis da vida. Ela falando sobre esse desejo de que mesmo que a vida traga dores, ela tenta vencer isso e tenta refazer tudo isso, né? Ela se reinventa. E o que é mais lindo, que eu chorei assim horrores quando eu li esse texto também, muito forte para mim, ela termina dizendo que, apesar de tudo isso, ela tenta restaurar o cenário, ela tenta reparar esse tecido de uma vela de um barco, né? Ela coloca essa questão do barco. Eu tento restaurar o tecido, eu tento arrumar os cenários, e eu continuo tentando remendar né, tirar esses nós, remendar esses tecidos, porque são eles que fortalecem meus punhos de mulher. Ela termina dizendo isso, né? Eu achei belíssimo, porque ela conta toda a trajetória da doença de forma subjetiva, mas diz que não se entregou, que ela todos os dias luta para vencer a doença. E temos também um texto lindo, muito forte, de uma pessoa que sofreu abuso infantil, né? Foi vítima de uma situação de pedofilia. Ela só tinha 6 anos de idade. Nossa, eu me emociono porque eu entro na história desses artistas, assim, é muito forte para mim, assim. Eu entro e vejo isso, é como se fosse comigo. E ela disse que nunca contou isso para ninguém. A única pessoa que sabia disso era o esposo dela. Ela nunca contou. E ela faz tratamento, tem um acompanhamento psicológico faz muitos anos que ela faz esse acompanhamento para tentar lidar com essa situação. Ela já é uma mulher madura, mas ela disse que foi uma dor tão profunda, tão grande, que ela nunca conseguiu superar totalmente. E eu acho que talvez não exista nenhuma superação total para esse tipo de situação, né? E ela decidiu contar isso no livro. Ela disse: eu nunca contei isso para ninguém, mas eu vou contar isso no livro porque eu sei que essa história vai fortalecer outras meninas, outras mulheres que passaram pelo que eu passei e que não tiveram coragem de falar. E quantas adolescentes não são vítimas e têm vergonha de falar, têm medo de falar? Então eu sei que eu posso ajudar e fortalecer outras pessoas com esse texto. E aí ela decidiu contar essa história no livro, coisa que ela nunca tinha contado para ninguém. Então, assim, e muito corajosa. Foi, né? Muito corajosa. Muito, porque isso também é um tabu. As pessoas criam, sabe, uma imagem pejorativa. Em vez de apoiar, de ajudar, né, de dizer assim: chega, vem aqui. A vítima é você. Você é a vítima. Você não é o algoz. Né? As pessoas normalmente dizem: não, você é a vítima, a culpada foi você. E não é. E aí ela teve coragem de se expor, porque foi uma exposição, né? E ela não teve medo, porque ela disse: eu não me importo mais com o que vão pensar de mim. Eu quero ajudar outras mulheres, eu quero ajudar outras meninas, para que elas possam se ver nesse texto e possam buscar ajuda. Muito bom, parabéns, né? Você imaginava que o significado disso, acho que talvez sim, né? Porque é uma forma de libertação, né? De se curar também. Você tinha essa noção desse simbolismo também para as pessoas? Olha, quando eu sonhei com esse material,
eu não tinha ideia da proporção, mas eu queria fazer uma diferença para o mundo, né? Eu sou uma pessoa que também passei por dores, passei por perdas, passei por sofrimentos, passei por decepções. Mas eu não queria dar para a vida aquelas dores que ela me deu. Né? Às vezes algumas pessoas passam por sofrimentos e elas se tornam muito amargas. Verdade. E eu nunca quis me ver assim. Eu sempre quis me ver... Eu sempre fui uma pessoa assim, muito pra cima, muito alegre, muito sorridente. E a vida sempre colocando coisas para que eu fechasse esse riso tão constante no meu rosto. E eu disse, não, eu quero dar para a vida algo diferente. Peraí. Né? Eu já passei por algumas experiências assim na vida, e profissionais também, de ouvir às vezes das pessoas, ninguém fez por mim, ninguém me ajudou, então não vou fazer. Ninguém, quando eu estava sofrendo, precisando, ninguém veio e disse para mim como é que eu tenho que fazer. Então por que eu vou fazer pelo outro? E eu sempre pensei diferente. Eu sempre achei que as dores e os desafios que a gente vive, que a gente passa por eles servem para a gente fazer a vida do outro melhor. Porque se me doeu, se foi ruim, por que eu quero que o outro passe pela mesma dor? Dói, é ruim. Por que eu quero que o outro sinta o que eu senti? Não. Se doeu, foi uma experiência minha. E aí, a partir da experiência que eu tive, eu vou fazer com que a dor do outro seja mais leve. Ou que ele não sinta. Ou que ele não sinta. Né? Então, eu pensei em fazer alguma coisa para alguém, em algum lugar. Né? Então, o meu desejo foi esse. E aí as coisas foram acontecendo, né? As pessoas foram surgindo e criaram uma rede, porque eu assim, de apoio, eu recebi muito apoio dos escritores. Muitos me procuraram, eu montei um grupo, porque eu não queria que fosse aquela coisa seca. O escritor manda para a editora, eu avalio, mando parecer, coloco ele no livro e acabou. Eu não queria que fosse assim. Eu queria que a gente tivesse um contato. Eu queria que eles me conhecessem, eu queria conhecê-los, eu queria que a gente conversasse. E aí nós montamos um grupo, e aí alguns foram me procurando, assim no privado. Nossa, que legal, eu fiz assim, esse texto eu me inspirei dessa maneira, né? Como a pessoa que fez o texto do abuso, né, infantil, ela contou essa história, a pessoa da depressão contou a história. E aí foi muito bacana, porque a gente foi entrando um na vida do outro. Acho que a literatura, a poesia, a arte, ela vem assim para isso, para a gente fazer com que a vida das pessoas seja mais leve, mais gostosa, mais bonita, né? A gente vai para mais um intervalinho, daqui a pouquinho tem o último bloco com Patrícia Almeida, não sai daí, já já a gente volta. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.